Adão de Rezende? Sim, sou eu. Bom dia, Adão. Eu já estou aqui a postos para o Jornal das 11. Antes mesmo de fazer a minha apresentação, você está no ar. Vamos lá. Onde você está, Adão? Ok, sério, nós estamos aqui no gabinete do seletivo do senhor prefeito de Itajubá, Rodrigo Martins Vieira. Ele que vai fazer aqui agora uma coletiva à imprensa de Itajubá. Todas as rádios neste momento vão estar transmitindo ao vivo a fala do prefeito Rodrigo Vieira. Eu estou sem retorno com você, Célia. Vamos então aqui falar diretamente com o prefeito Rodrigo Vieira, que vai fazer um pronunciamento da população e das decisões que foram tomadas aqui, nessa viagem que ele fez ontem a Belo Horizonte. Toda a imprensa reunida neste momento aqui, e nós vamos então ouvir a palavra. Nós estamos esperando aqui agora a entrada de mais uma rádio aqui, para que possa então todos ouvirem, toda a imprensa reunida neste momento aqui no gabinete do prefeito para esse pronunciamento do prefeito Itajubá. Só para um bom dia aqui, prefeito, até que a outra rádio possa também se preparar. Bom dia, prefeito. Bom dia bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama FM, da Rádio Itajubá e da Rádio Futura. Quero cumprimentar também aqui o Jornal Itajubá Notícias presente, sempre participando também aqui das notícias da Prefeitura Municipal, sempre com um momento de forma imparcial. Quero, de forma realmente de agradecimento, a participação e a colaboração de toda a imprensa de Itajubá, nos dar a oportunidade de falar com a população de Itajubá num momento histórico, não só para a nossa cidade de Itajubá, mas um momento histórico para nosso Brasil, né? Eu falo como político que desde criança nunca neguei que nasci político, sou político e vou morrer político, e acho que uma das grandezas que os políticos do nosso país precisam ter, e muitos precisam acordar, que é ter a sensibilidade pública e ouvir o clamor da população e os anseios da população. Eu fui eleito por mudanças. O povo aguarda as mudanças nesse governo jovem. Eu, com o Christian, toda a Câmara Municipal de Itajubá, como todos os nossos secretariados, precisamos trazer esta mudança que Itajubá precisa. E o Brasil, como nós estamos acompanhando pela imprensa nacional, pelas redes de televisão, pelo Facebook, pelos todos os sites, clama por mudança, né? Então eu falo o seguinte: o Brasil acordou e nós também precisamos acordar, estamos acordados, né? A manifestação de hoje, que nós vamos ter na Praça Central de Itajubá, às 5h30 da tarde, se eu não me engano, é um ato, uma festa da democracia, um símbolo da democracia, um movimento bonito e legítimo. A população vem reivindicar que partiu no Brasil inteiro do aumento das passagens de ônibus e acordou o Brasil para vários anseios que a população tem hoje por mudanças, em especial até do governo federal, né? Aqui em Itajubá, em especial, que hoje, como legítimo representante do povo, a quem eu governo nos próximos 4 anos, também houve o aumento de passagem, como todos que estão me ouvindo acompanharam no Brasil todo, sem exceção. E, obedecendo esse anseio da população, o clamor da população, decidindo aqui com todo o nosso secretariado, eu fiz um esforço enorme na negociação com a empresa recentemente, que eles reivindicavam 3,25. Existe a possibilidade do município, com essa defasagem de muitos anos, tinha a chance de perder na justiça, e ainda mais uma multa milionária. Houve uma negociação na época por 2,95 para que eles retirassem o processo contra a prefeitura e que eles atendessem também alguns itens, que seria a passagem de ônibus integrada, que seria quem desce de um ônibus e pega o outro ônibus, não pagaria a segunda passagem, porque muitos precisam de 2 ônibus para chegar ao seu destino. Eles teriam que reformar todos os pontos de ônibus da nossa cidade e seria rígido, como estou sendo agora, com multas pesadas sobre o cumprimento de horário dos ônibus. Quer dizer, eu fui para cima da empresa. Tivemos uma reunião muito, vou dizer, ruim aqui com a empresa na época. A empresa me acusou de eu estar tentando sucatear a empresa, que eu tinha uma perseguição pessoal. Por que eu estou transmitindo isso? Dizendo que o relacionamento nosso já não era bom. Então, este aumento que teve em Itajubá foi por uma defasagem
que já vinha há vários anos e questionado na Justiça. Mas, volto a dizer, neste momento, que, ouvindo o clamor da população, nós temos que estar junto com o povo, com a voz do povo. Eu estou determinando agora que a passagem que seja cancelado o decreto que aumentou para R$ 2,95 e volte aos R$ 2,50 anteriormente. Então, a passagem de ônibus, a partir talvez de segunda-feira, domingo ou segunda-feira, por questões legais, não pode ser amanhã, São Paulo pôs para 1º de julho, eu quero antecipar isso, colocar talvez para segunda-feira, a passagem voltará ao preço de R$ 2,50. Mas quero dizer, e quero aqui convidar, eu vou convidar os órgãos competentes como os sindicatos dos rodoviários, a Associação Comercial, o CDL, a CAMURI, que é o órgão que cuida de todas as associações de bairro de Itajubá, é um legítimo representante do povo, o Movimento Transparência Itajubá, um membro também da empresa e um membro da prefeitura, para que nesta comissão, formada por pessoas da comunidade, possam eles decidir qual será o reajuste da tarifa, ou que preço vai ter reajuste, se haverá ou não no futuro. O que eu não posso é ficar com o ônus disso, que cabe ao prefeito o poder, infelizmente, da canetada, às vezes sozinho. E eu não quero tomar, eu quero ouvir a população. Então, essa comissão vai ser determinada pela população. Então, ouvindo a população, a comissão chegando a um consenso, aquilo que chegar a um consenso é o que o prefeito vai decretar daqui a alguns dias. Mas enquanto não houver esta negociação, essa comissão vai chegar a um determinado ponto, não sei quantos dias vai demorar, a passagem volta a R$ 2,50 no município de Itajubá. Ok. Ok, está aí a pergunta. Vamos ver a necessidade se o povo vir para o centro da cidade, saindo da Itaú, para quê? Perguntamos nós. Se você já tomou a providência, fica praticamente nulo o que o povo quer fazer, não, senhor prefeito? Não, não é que é nulo, é o povo, Francisco. Eu concordo que o povo tem que ir para as ruas, sim. Eu acho que o movimento precisa acordar o Brasil. Nós estamos com uma carga, por exemplo, o movimento, ele deixou de ser, tanto em São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Ontem eu fui a Belo Horizonte e voltei e acompanhei o movimento lá na Praça 7. Então o movimento deixou de ser também só das passagens de ônibus no país inteiro, como um reflexo de toda a política do Brasil, que precisa de reforma, precisa de mudanças. Nós não podemos continuar do jeito que... O Pacto Federativo, que é... O que acontece hoje? Há uma concentração de receitas em cima do governo federal, tudo que se arrecada, 80% vai para o governo federal, 13% vai para o Estado e 7% só para as cidades. Sendo que os prefeitos, os vereadores e a comunidade é que sabem o que é prioridade ou não. Eu tenho que ir a Brasília e Belo Horizonte passar o chapéu pedindo, pelo amor de Deus, para que o governador ou o presidente da República nos ajude. Isso tem que mudar, esses recursos têm que vir mais para a cidade. Quem sabe quais são os problemas de falta de ponte, de falta de passarelas, de falta de escolas, de creches, de postos de saúde, é o prefeito. E não cabe mais ao prefeito pedir, pelo amor de Deus. Estão sucateando as prefeituras, o governo federal, sufocando os prefeitos do Brasil inteiro. Nós teremos a marcha dos prefeitos em Brasília, que estão previstos cerca de 600 prefeituras, já estão combinadas entre eles de fecharem as portas da prefeitura para que façam uma pressão sobre o governo federal. Os impostos, dá um exemplo na passagem de ônibus, para o senhor ter uma ideia. Os impostos que incidem sobre a passagem de ônibus são 37%. Do município são somente 2%, o resto é tudo do governo do estado, principalmente do governo federal. Se o governo federal desonerar a passagem, vou dar um exemplo, um simples desoneração da passagem do governo federal, nós teríamos fôlego aqui para passar até 1,50, 1,70. Não os 2,80, 2,90, e hoje nós estamos abaixando para 2,50. Então a população tem que sim, tem que manifestar, tem que fazer sua participação para que o governo federal tenha que desonerar, e não só na passagem de ônibus. Se você come arroz e feijão, que todos nós necessitamos disso, e açúcar, olha a carga de impostos sobre esses produtos. Então não tem mais como continuar o país sufocado por isso. Eu tenho negócios da minha empresa até para fora do país, não pode, por exemplo, 1 quilo de açúcar aqui no Brasil, que é um dos maiores produtores do mundo, custar 100% mais do que nos Estados Unidos. Não pode 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz custar mais do que lá. Então o governo precisa acordar, né, para que a população, o clamor da população seja revisto. Os nossos governantes também precisam
acordar em todos os sentidos. Prefeito Rodrigo, você foi eleito com um anseio muito grande de mudança. Essa, não só a questão da redução, que é o fator do momento, mas o bilhete integrado, a passagem integrada, é um avanço nesse sentido? É um avanço. Agora, com essa negociação, cabe agora essa comissão que nós vamos nomear, que eu vou pedir a participação da Camuri, volto, da Transparência Itajubá, da Associação Comercial e CDL, porque eles, os comerciantes, os empresários industriais, eles pagam o vale de transporte, são os que mais pagam para seus funcionários. Então, eles têm que participar dessa negociação também. A Prefeitura vai participar e a empresa de ônibus também tem que participar, porque ele é quem deseja isso. Então, tudo isso tem um sentido, e é nesse sentido que nós vamos chegar a um determinado ponto. A empresa Valônia apresentou a planilha ano passado a R$ 2,95 a passagem. E seria R$ 3,25. Diante de um acordo entre você e Valônia, conseguiu-se que a passagem mantesse aos R$ 2,95. E agora você abaixa mais 25 centavos, é isso? Não, mais 45 centavos. Baixa para R$ 2,50. Como é que fica esse intervalo entre a decisão e como é que fica a passagem de ônibus? E vai ter algum subsídio para isso? Olha, eu falo o seguinte, todo município do Porto de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, eles têm como subsidiar essa passagem. Para as pessoas que estão nos ouvindo, que nos entendem, o que é subsidiar? É que cada vez que um passageiro entra no ônibus, vamos supor, municípios como Belo Horizonte, se ele entra lá e está pagando R$ 3,00, ele tem que saber que o município está pagando mais 70 centavos para a empresa. Então, a passagem, na verdade, não custa aquilo, ela custa mais. Agora, Itajubá, ela não tem condições financeiras de subsidiar. Não tem de onde tirar. Não existe. É igual você que está me ouvindo. Você tem um salário por mês. Você paga tanto de aluguel, tanto de transporte, tanto de comida, tanto de roupa. Surgiu alguma coisa extra que cubra 20%, 30%, você não tem de onde tirar. E o município não é diferente não, gente. A renda de receita é uma empresa. E aquilo tem que ser gasto como nós temos. Né? Nós estamos fazendo uma ginástica enorme para isso e vamos trabalhar para que possamos chegar a um consenso. Aí eu peço da empresa Valônia, que eles têm um contrato que não foi feito por mim, é um contrato que foi feito por administrações anteriores, que amarra um contrato de 15 anos e renovar por mais 15. A empresa, ela tem os seus direitos, mas tem os seus deveres também. Então eu peço agora, nesse momento nacional, que a empresa tenha bom senso também com nós, moradores de Itajubá, com a Prefeitura de Itajubá, para que nos ajude também a poder chegar a uma composição que não traga nenhuma frustração para o povo de Itajubá e que possa o sistema público funcionar de uma forma correta, de uma forma objetiva. Por exemplo, cuidar dos pontos dos ônibus é uma responsabilidade da empresa. Ela está cumprindo isso na íntegra, Rodrigo? Eu solicitei da empresa, quando foi feito o aumento, os pontos de ônibus novos. Nós chegamos a visitar 6 cidades diferentes que têm pontos modelos. Os pontos de ônibus precisam ser novos, modernos, fechados, que possam hoje dar segurança aos passageiros, que possam proteger tanto do calor como do frio, como da chuva, certo? Nós estamos em 2013, nós precisamos de modernização na cidade. Agora, a empresa alega de que quem não está cumprindo o contrato é a Prefeitura. A empresa alega que nós não estamos dando condições para eles, para que eles possam fazer nesse sentido. Agora, cabe a essa comissão, essa discussão sobre o valor das tarifas e tudo. Então, a tarifa volta aos R$ 2,50 e uma comissão formada pela população é que vai decidir o que eu devo tomar de atitude nos próximos dias. Ok, uma pergunta apenas. Beleza, acho que está aí, então, Célia Ranó. Passado a passagem do prefeito, então, para a população, a passagem, então, agora até a segunda ordem, R$ 2,50 para todo Itajubá, até que essa comissão possa decidir que preço será a passagem do Expresso Valônia em Itajubá. Ok, Célia? Rezende, muito obrigada. Bem, Jornal das 11 começou hoje de um jeito diferente. Eu tinha programado uma apresentação e começamos já de cara com a fala do prefeito numa entrevista coletiva dada no Centro Administrativo, para a qual o Jornal das 11 não foi convidado para estar presente, mas não tem problema que a fala do prefeito chegou até nós de qualquer maneira. Com Valdinei de Souza na técnica, Julimar Maciel no apoio, a jornalista Maria Paula Feixas, o Jornal das 11 está no ar. Eu sou Célia Renó, muito obrigada pela audiência. E eu quero começar com um agradecimento especial a Rosalina Carneiro, do bairro da Inhumas, ligada todo dia no jornal. Nós recebemos hoje uma mensagem muito carinhosa da Rosalina. Maria Paula consegue achar a mensagem da Rosalina, Maria? Vamos lá, bom dia, Maria Paula. Bom dia, Celinha, bom dia aos nossos ouvintes. A Rosalina muito carinhosa com a gente, Celinha.
Ela disse assim, ó: oi, Celinha, parabéns pelo seu programa. Não perco, adoro demais você e a Paulinha. Todas as minhas amigas comentam que tá bom demais vocês aí na Rádio Itajubá. Precisando de muita notícia assim. Vocês são 1000. Parabéns, adoro vocês. Rádio Itajubá é a minha alegria, é minha vida. Sou fã demais de vocês e boa noite. Bacana, Rosalina, um abração para você. Um abraço também ao Valdir Eugênio Barbosa, da Vila Isabel, que também está adorando o programa. Falou comigo ontem pelo Facebook. E um ouvinte que eu encontrei hoje pela manhã, quando eu vinha caminhando para a rádio, é o Adilson, da lanchonete Master Lanches, que é ouvinte de rádio desde criança e acompanha o Jornal das 11 todo dia. Então, em nome da Rosalina, do Valdir Eugênio e do Adilson, eu cumprimento todos os nossos ouvintes. Um abraço a cada um de vocês. Nosso convidado de estúdio hoje é o gerente da Valônia, que acabou de descobrir que o preço da tarifa baixou. Houve uma negociação aí difícil entre a empresa e a prefeitura para chegar no valor de R$ 2,95, e o prefeito, como vocês todos acabaram de ouvir, a gente também aqui, disse que vai revogar esse reajuste, voltando a tarifa ao valor anterior de R$ 2,50, e o gerente da Valônia recebeu essa notícia aqui dentro do estúdio. Senhor Romeu Fiuza, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itajubá. É um prazer estar aqui nesse programa, onde nós prestaremos esclarecimentos à comunidade de Itajubá, com referência ao nosso transporte coletivo urbano, e principalmente sobre a fala do prefeito, que nos pegou totalmente desprevenidos nesse momento aqui. Totalmente desprevenido, porque jamais nós iríamos esperar uma atitude dessa diante de um acordo que foi feito extrajudicial, uma vez que a Valônia já tinha ido à justiça pleitear exclusivamente os seus direitos, não foi nenhuma majoração de tarifa, mas simplesmente para que chegasse a um custo justo e necessário para continuar tocando o sistema de transporte, oferecendo um transporte de qualidade para a população de Itajubá. E com essa redução de tarifa aí, nos pega totalmente desprevenidos. E agora, a minha pergunta é essa: como que nós vamos fazer para cumprir todas as obrigações contratuais? Se nós já havíamos dentro de uma defasagem histórica no transporte coletivo, onde a empresa ela realmente estava pagando para trabalhar, e agora o prefeito revoga o acordo que fizemos extrajudicial. E com certeza a Valônia irá a juízo novamente buscar os seus direitos. Nós não queremos nenhuma tarifa majorada, com nenhum preço além da capacidade de pagamento da população, de forma alguma. O que nós queremos é sermos remunerados pelo trabalho que vem sendo prestado, por todo o contrato que vem sendo rigorosamente cumprido com o município de Itajubá. Senhor Romeu Fiuza, o senhor fala em pagando para trabalhar. No mercado de hoje, isso é praticamente impossível, de uma empresa pagar para trabalhar. A gente não pode aceitar uma coisa dessa, né? E o que o senhor quer dizer exatamente com isso? Que a empresa tem prejuízo? Verdadeiramente, a empresa tem prejuízo. Por que ela se mantém explorando a linha, não sendo conveniente para ela em termos comerciais? Olha, justamente por força de um contrato celebrado desse com o município, isso não pode ser simplesmente amanhã eu não quero mais trabalhar, eu quero parar com o trabalho. Isso não funciona assim. Isso funciona com responsabilidade. O grupo Pássaro Verde, com todas as suas empresas agregadas a esse grupo, que há mais de 50 anos presta serviço de transporte de pessoas com todo respeito e zelo à população de todas as cidades onde presta trabalho, jamais iria abandonar um contrato de trabalho no momento desse aí. Nós dizemos sim que estamos pagando para trabalhar, porque a tarifa que recebíamos de R$ 2,50 não cobre os custos da empresa com folha de pagamento, com manutenção e para manter todo o sistema. Para se ter uma ideia, a Valônia, ela transportava anteriormente 600 e tantos mil passageiros, hoje está transportando 400... Por mês?
Por mês, 623 mil passageiros viagens, né? por mês. E hoje nós estamos transportando 423 mil passageiros, percorrendo uma quilometragem ainda muito maior, onde nós temos uma gratuidade no transporte coletivo que corrói o sistema, que ele é de 19% sobre a demanda. Temos ainda 14% do valor dessa demanda, que é destinado para custear o passe escolar, onde a empresa ela não recebe ela só recebe meia tarifa e o município não custeia nada com referência ao complemento tarifário, o que é diferente de outras cidades. Eu até queria perguntar isso. Em outras cidades onde o Grupo Pássaro Verde atua, há esse subsídio do município para a gratuidade? Porque hoje em dia, do jeito que é, a Valônia arca com essa gratuidade. Os idosos, os deficientes, o meio passe do estudante, quem arca é a empresa, né? Quem arca com isso. Em outros municípios, o poder público tem subsidiado essa gratuidade ou não? Olha, não com referência ao idoso, porque isso já é um direito constitucional, isso é sagrado, mas com vistas ao transporte escolar na cidade de Montes Claros, por exemplo, de onde sou oriundo, de Montes Claros. Lá, o transporte estudantil, a meia passagem, o complemento, ele é custeado pelo município, até mesmo por uma questão de lei. O que tem levado o transporte cada vez mais a ser depredado, e volta a dizer, o prefeito não gosta quando a gente fala que o transporte está sendo sucateado, é justamente por causa disso. Cada dia mais arruma um tipo de gratuidade para colocar sobre os ombros do sistema operacional, esquecendo que essa questão da gratuidade, isso é um ilusório que só faz com que o sistema seja precarizado. Porque o que é o transporte e a tarifa? É uma equação muito simples, é a quilometragem rodada e o número de passageiros. Então, quanto mais passageiros pagantes tiver no sistema, nós teremos, consequentemente, uma tarifa mais baixa ao nível de toda e qualquer população, o que é o desejo de todos. E tarifa alta, eu posso afirmar isso aqui, para nenhuma empresa isso é bom de forma alguma. Melhor seria uma tarifa mais baixa com a demanda mais alta. Isso traria um equilíbrio, com certeza, para qualquer sistema operacional. Por que houve essa redução no número de passageiros? O senhor falou que caiu de 600 e poucos mil para 400 e poucos mil. O que aconteceu? Uma das questões é a questão da gratuidade, que vem interferindo cada vez mais no sistema. E a fuga de passageiros que vem também, o sistema vem sofrendo pela depredação de transporte paralelo que vem tomando conta das cidades, e isso acaba virando costume. O senhor fala o quê? Motoboy, essas coisas, transporte paralelo? Motoboy, van, toda sorte de transporte que não é um transporte regular, não é um transporte seguro. O passageiro hoje do sistema operacional Valônia, ao entrar dentro do ônibus, ao fechar esse contrato conosco para uma viagem, porque a partir do momento que ele passa pela catraca e paga a sua passagem, conosco ele está celebrando o contrato. E nós temos uma responsabilidade contratual com ele de levar ao seu destino com segurança. E, para isso, o passageiro tem um seguro, um seguro de responsabilidade civil, que qualquer coisa que acontecer com ele dentro do ônibus, ele estará assegurado. Já lá no outro transporte, ele não tem segurança nenhuma. Certo. Nós vamos fazer um intervalo agora, retomamos a entrevista com o gerente da Valônia, Sr. Romeu Fiuza, e você pode enviar a sua pergunta. Maria Paula está registrando todas as perguntas, você que é usuário do transporte coletivo em Itajubá. Lembrando que quem não pegou o início do programa, a notícia mais fresca de hoje, em primeira mão, aliás, em primeira mão não, todas as mãos, né? Todo mundo pôde acompanhar pelas rádios da cidade, que o prefeito revogou o aumento, a tarifa volta, ele não informou a partir de que dia, mas volta a ser de R$ 2,50. A gente volta já já.
Estamos de volta com o Jornal das 11 pela Rádio Itajubá. Estamos ao vivo pela internet no www.radioitajubá.com.br e o programa é reprisado às 11h30 da noite. Além disso, você pode conferir todas as entrevistas feitas até hoje, nesses 4 meses de programa, no nosso blog, jornaldas11itajubá.blogspot.com.br. Nosso convidado de estúdio hoje é o gerente da empresa de transporte público em Itajubá, o Expresso Valônia, e nós ficamos sabendo agora há pouco, em entrevista coletiva do prefeito Rodrigo Rieira, que foi revogado o reajuste. A tarifa do ônibus volta domingo ou segunda-feira que vem, a data ainda não está fixada, a ser de R$ 2,50. Tem uma manifestação marcada para hoje, às 17 horas, em Itajubá, assim como está acontecendo em todo o Brasil, cujo gancho inicial foi o valor da tarifa. Mas, a partir daí, muitos outros assuntos foram surgindo, muitas insatisfações da população sendo colocadas em cartazes, na boca do povo, né, uma manifestação popular que está indo de norte a sul, leste a oeste do Brasil. Itajubá fará a sua manifestação hoje às 17 horas. Eu queria saber do gerente da Valônia o que ele pensa sobre essa movimentação, essa mobilização grande que o Brasil está vivendo e que Itajubá também está aderindo. Então, o nosso pensamento com referência a essas movimentações que têm acontecido no Brasil, em todo o Brasil, o que nós temos a dizer, isso é um movimento legítimo, e que até que, enfim, por incrível que pareça, nós somos defensores de todo o movimento pacífico e de pessoas honradas que vão para as ruas reivindicar os seus direitos. Isto é a consolidação de vivermos em um país democrático. Isso faz parte da democracia. O que é interessante, e a população não deve aceitar, a comunidade, a sociedade, é a balbúrdia, a bagunça, a depredação do patrimônio público, como vem acontecendo em várias cidades do Brasil. Lamentavelmente, eu tenho certeza que isso não faz parte daqueles que buscam a modificação da cara do Brasil, que quer um Brasil melhor para toda a população brasileira. Essa depredação não faz parte dessas pessoas, mas, infelizmente, no meio desse movimento, tem pessoas interessadas em desestabilizar o momento que o país vive, um momento de descrença onde o povo vive, com referência aos governantes, muita corrupção, uma série de problemas, deficiência na educação, na saúde. Eles têm que buscar isso mesmo, reivindicar para que isso melhore, mas que seja de uma forma honrada e ordeira, para que o patrimônio público que é colocado à disposição da população não venha a ser depredado. Senhor Romeu Fiuza, o Brasil inteiro estava falando muito dos 20 centavos, né, que foi o aumento de 20 centavos em vários municípios, que causou o manifesto generalizado. Aqui em Itajubá foi muito mais do que isso, 45 centavos. Qual é a justificativa para ter sido esse valor? Eu estou falando em termos absolutos, 45 centavos dá 19%, né, de aumento. Como explicar isso, né? Como justificar a necessidade, do ponto de vista da empresa, desse valor ter sido mais alto que na maior parte dos municípios brasileiros? Olha, essa questão da remuneração tarifária, como nós já falamos, eu já tive a oportunidade de falar anteriormente, quanto maior for a demanda, quanto maior for o número de passageiros transportados, consequentemente, você vai ter uma tarifa mais baixa. Se você tem uma tarifa que ela é considerada alta, como as pessoas estão falando, que a tarifa de Itajubá é uma tarifa alta, isso é consequência da própria demanda de passageiros, que vem cada dia mais reduzindo, cada vez mais os custos operacionais do sistema, eles são aumentados cotidianamente, isso é público e notório, além da predação, da concorrência predatória
que todo o sistema de transporte vem sofrendo. A qualidade do serviço, o senhor não coloca entre esse elenco de elementos aí, mas a qualidade do serviço, quando é de excelência, também se consegue mais demanda, não é? Olha, a questão hoje, o que ocorre com referência ao transporte, essa fuga que existe no transporte hoje, não está ligada a nenhuma questão de qualidade no transporte, porque o transporte hoje que nós temos em Itajubá é um transporte, sim, seguro, é um transporte pontual, é um transporte com ônibus limpos. Nós operamos com a frota mais nova do estado de Minas Gerais, a mais nova. Então, nós temos um transporte de qualidade. Como o próprio prefeito disse na sua fala, ele vem sendo fiscalizado, vem sendo cobrado rigorosamente o cumprimento dos horários, o cumprimento do contrato, em todas as obrigações contratuais firmadas com o município. O senhor Romeu. Agora, o que existe... Complementando, o que todos sabemos hoje, que o que existe é uma oneração tarifária, uma carga de impostos muito alta em cima da tarifa. Hoje, mais de 19% do que paga a usar os nossos serviços, mais de 29%, isso é imposto. Então, a tarifa não é, na verdade, a tarifa não é de R$ 2,95. Entendeu? Porque sobre esse valor nós recolhemos mais de 29% de uma carga de tributos. Com relação à situação financeira da empresa agora, com essa redução decretada pelo prefeito, como é que vai ficar? Houve aumento de salário dos motoristas e cobradores. Como é que fica agora? Olha, recentemente firmamos um acordo coletivo com a categoria, onde a Valônia concedeu aumento salarial para todos os motoristas. Foi depois do reajuste? Antes do reajuste, já como nós estávamos, não podia passar a época da data base do trabalhador, e a empresa não tem nenhum interesse de sacrificar aquelas pessoas que trabalham, que ajudam a Valônia a produzir e gerar divisas para esse município. Nós firmamos um acordo coletivo com a categoria, dando aumento para o motorista, o cobrador, aumentando o ticket. Qual que é o valor do salário, senhor Romeu? Hoje o salário é R$ 1.178 líquido e 42 centavos, o salário bruto. Do motorista. Isso, mas aí nós damos mais um ticket de alimentação no valor de R$ 110, plano de saúde coletivo para o trabalhador e toda a sua família. Certo. Quantos funcionários a Valônia tem? Cerca de 180 empregos diretos a Valônia hoje oferece. Quando foi anunciado o reajuste para R$ 2,95, o prefeito disse que, em contrapartida, iria exigir da empresa a integração dos ônibus, que é aquela história, para quem não sabe, de que uma pessoa vai de um ponto a outro, pega 2 ônibus, mas paga por um só dentro de um determinado período, né? O que diminui ainda mais a demanda. Ia exigir isso, ia exigir pontos de ônibus, né, abrigos nos pontos novos e tal. E agora, diante disso, do retorno à tarifa anterior, como é que deve ficar a situação? Sob o ponto de vista da Valônia, eu digo. É o seguinte, isso do ponto de vista financeiro, do equilíbrio contratual, isso fica difícil hoje para a Valônia cumprir todas essas obrigações. Isso não está no contrato original, senhor Romeu? Essa questão da integração, de pontos adequados, de pontos não, de abrigos, né, adequados, isso está no contrato original? Olha, essa questão da forma que foi colocada agora recentemente para o prefeito, que a questão dos abrigos já estava no contrato, mas da forma que foi exigido e está sendo exigido uma reformulação para abrigos novos, abrigos mais modernos, isso vai onerar com certeza o custo operacional do sistema. Voltando à tarifa anterior, significa que a Valônia não vai conseguir cumprir isso? É difícil a Valônia cumprir essa obrigação contratual, porque com a tarifa de R$ 2,50, com a integração que foi exigida pelo prefeito, que isso não fazia parte do contrato e foi exigido como requisito para
essa majoração da tarifa que passou de R$ 2,50 para R$ 2,95, a integração de todo o sistema operacional com a integração temporal de 1 hora. Ou seja, o passageiro, após dar o seu primeiro embarque no ônibus, ele terá 1 hora para fazer outro embarque em qualquer outra direção sem pagar uma outra tarifa. Então, essa questão da integração, aí ela já está, nesse momento, comprometida tecnicamente, entendeu? E financeiramente. Bem, o prefeito falou também da formação de uma comissão para decidir o valor dessa tarifa, composta pela Prefeitura, Sindicato dos Rodoviários, Câmara de Dirigentes Lojistas, Central das Associações de Moradores, Associação Comercial, a empresa Valônia, a Transparência Itajubá e a Prefeitura, para discutir. O senhor concorda que a discussão tem que ser muito além de valor de tarifa? Porque essa história é antiga. Desde que eu sou jornalista em Itajubá, na época do prefeito Chico Marques, o gerente da Valônia era o França, a posição era a mesma. A justificativa para o valor da tarifa era a gratuidade, era também a demanda inferior, era ser o valor da zona rural igual ao valor da zona urbana, entre outros assuntos, entre outras coisas. O trânsito que complicava e fazia o ônibus atrasar, ou seja, nós temos um cenário igual ao de 15 anos atrás. Então, qual é a equação para se solucionar isso sob todos os pontos de vista? Sob o ponto de vista comercial da empresa, sob o ponto de vista da oferta de um serviço público, que é o transporte, obrigação do Estado, né? O senhor concorda que a discussão tem que ser além de 45 centavos, 20 centavos, isso ou aquilo? Olha, tem que ser uma equação, né, para solucionar isso de vez? Olha, interessante quando você falou aí essa questão do transporte rural e o transporte urbano. Dos 230 e tantos mil quilômetros de quilometragem produtiva que o sistema tem, 74 mil quilômetros, ou seja, 31% dessa quilometragem, ela é percorrida na zona rural. Ou seja, é uma quilometragem altíssima, com a demanda baixíssima, insignificante até, eu diria, não do ponto de vista do uso das pessoas, mas de números. Em termos de números para o sistema operacional, a nossa demanda hoje rural ela está em torno de 0,3, 0,4, 0,5 passageiros por cada quilômetro rodado. Então, quem mantém o sistema operacional urbano funcionando é o rural. E realmente o rural, o sistema rural, por ele estar vinculado ao sistema operacional, o trabalhador, o usuário que faz o uso do sistema urbano, ele acaba pagando mais caro, porque ele está pagando a passagem do outro, que enquanto, às vezes, aqui no sistema urbano, o passageiro anda 10 quilômetros, paga R$ 2,50, na zona rural ele anda 35 quilômetros e paga o mesmo preço de quem está pagando aqui na cidade R$ 2,50. É uma equação muito divergente. Isso complica muito para o sistema operacional e só leva, com certeza, o encarecimento do sistema. É um desafio, então, já que a pauta está colocada, né, um desafio para que essa comissão estude todos os elementos envolvidos na questão do transporte, inclusive a obrigação do poder público de oferecer um transporte de qualidade e preço justo. Eu penso que sim, essa questão de ser discutida numa comissão, e é interessante que essas pessoas, ao se discutir isso, tenham sensibilidade de procurar compreender e entender e que sejam justos ao olhar essa equação entre a prestação dos serviços para os seus destinatários e a remuneração dos serviços para que ele continue sendo prestado à comunidade de forma responsável e coerente, como vem sendo feito pela Valônia. Senhor Romeu Fiuza, o Paulo Salles, do bairro Nossa Senhora de Fátima, pergunta se o senhor pode abrir as contas da Valônia para que nós possamos compreender essas justificativas para o valor da tarifa. Olha, essa questão das contas de uma empresa, pela própria lei, e nós somos uma empresa privada
quando formos chamados pelo Estado juiz a prestar conta de toda a nossa contabilidade, com certeza a Valônia, o Grupo Pássaro Verde, ele não terá dificuldade nenhuma em abrir as suas portas para quem quer que seja, para verificar. Agora, isso deve ser feita da forma coerente, porque até agora, a Valônia, ela não tem nada a esconder das suas despesas. O que tem lá, a tarifa, a planilha, ela está num processo judicial que tínhamos até então com a prefeitura, e esse processo, até mesmo porque ele não corre em segredo de justiça, ele é público, qualquer um pode ir lá e ter acesso. Parabéns pelo programa, diz a Maria Célia. Ela disse que gostou de saber que a tarifa vai voltar a R$ 2,50 porque mora no Jardim das Colinas e gasta muito. E já passou situações em que o carro quebrava, então ela acha que precisa de mais manutenção. O senhor quer comentar sobre a manutenção dos ônibus? Olha, outro dia eu recebi aqui, só um parêntese, o Carlos Ramos, que por 2 vezes seguidas disse que pegou o ônibus da Valônia, o ônibus quebrou e não quis ir o motorista não quis ir até o ponto final. E ele disse que acionaria a justiça, porque achava que era obrigação de levá-lo até o final do trajeto, né, conforme o prometido. Olha, toda vez que ocorre uma quebra, uma avaria durante a viagem, ela é feita a substituição imediata. Mas hoje, você vê, se a gente olhar hoje, o sistema viário hoje, urbano, ele não oferece uma condição adequada para o transporte que seja fluir com tranquilidade. O que ocorre é que isso provoca uma fadiga maior no equipamento que é colocado à disposição e, consequentemente, ele está disposto a um grau maior de sofrer avarias. Mas, em todas as vezes que o ônibus ele quebra, ele é prontamente substituído. E temos hoje um sistema de manutenção preventiva e preditiva que garante à população de Itajubá o ônibus limpo e seguro para viajar. Recentemente, eu tenho a honra de dizer aqui, que recentemente nós passamos pelo crivo do município, onde toda a nossa frota foi minuciosamente vistoriada e ela foi totalmente aprovada, porque nossos carros estavam com a manutenção adequada e em dia. Senhor Romeu, na semana passada recebemos aqui membros do Sindicato dos Metalúrgicos que estão na organização desse manifesto de hoje, e ele disse que tinha recebido denúncias e iriam investigar de que os carros da Valônia aqui eram usados, vinham de 7 Lagoas, usados aqui para Itajubá, e diziam que era carro novo, mas era carro usado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A informação incoerente. Acabei de dizer que a nossa frota é a frota mais nova do estado de Minas Gerais, operando aqui no transporte Itajubá. Isso não é verdade. A prefeitura, pergunta o ouvinte, refez a contagem de passageiros diariamente? Reviu a planilha? Porque antes a prefeitura fiscalizava até as notas fiscais dos serviços. Hoje a impressão que dá é que a empresa pede e não há revisão dos preços, diz uma pessoa que já trabalhou na área em Lorena. O senhor entendeu a pergunta? Não. A prefeitura refez a contagem de passageiros diários, ela reviu a planilha, porque antes a prefeitura fiscalizava até as notas fiscais dos serviços, e a impressão é que hoje a empresa pede e não há revisão dos preços. Eu também não sei se eu entendi bem. A pergunta do ouvinte é um pouco confusa, mas o que acontece é o seguinte, olha, a prefeitura é o poder concedente e gerenciador de qualquer sistema operacional de transporte, até mesmo por força de lei e da Constituição Federal. E, portanto, a prefeitura ela tem os olhos voltados ali para cima do sistema o tempo todo, fiscaliza a demanda, fiscaliza desde a qualidade do combustível que é usada, a manutenção do ônibus, assim como toda vez que o concessionário de serviço público, no caso do transporte, apresenta um pedido de reajuste tarifário, a primeira coisa que a prefeitura pede
é para que se apresente uma tarifa com todas as notas fiscais. O Benedito do Reburjon diz que foi motorista de caminhão por muito tempo e, na opinião dele, a gratuidade não faz gastar mais, porque o óleo não faz gastar mais óleo ou diesel, porque o itinerário tem que ser feito. Aí ele sugere que, se o contrato não compensa, que seja cancelado. O senhor quer comentar? Integração em Itajubá, diz outro ouvinte, já foi proposta há 5 anos e continua no papel. Itajubá teve o aumento mais alto do Brasil. Isso é uma vergonha. Portanto, avante, testemunhas, artistas somos nós de viver com salário mínimo. É o que diz a Ivone Magalhães, do bairro Bahamas. Outro ouvinte diz que quer transporte para as mães da APAI. Somos 400 mães esquecidas pelo poder público. Isso não é problema da APAI, mas da prefeitura. Transporte para nós, pais, urgente. Em todas as cidades, o transporte vai na casa do aluno da APAI. O senhor conhece alguma situação em alguma cidade em que essa situação não seja um problema, em que haja transporte especial para o caso de uma demanda dessa de 400 pessoas, 400 mães para uma escola especial? Olha, isso é muito complicado para você hoje fazer um transporte, oferecer um transporte público de porta a porta. Nós temos tem uma cidade que eu conheço, Montes Claros mesmo, tem um serviço especializado de transporte, mas isso somente para cadeirantes, aquelas pessoas que têm dificuldade de deambulação, ou seja, elas são totalmente dependentes, o que é difícil, o que é diferente do pessoal que estuda na APAI, que são pessoas normais, como qualquer uma outra pessoa com sua condição de deambulação. O senhor Romeu, outro dia entrevistamos aqui o Rafael Mendonça, que é cadeirante, e ele disse que tentou uma vez pegar o ônibus e que o motorista não sabia como colocar a cadeira, usar o elevador do ônibus, e tiveram que levá-lo no braço ali. E eu queria saber, antes de falar com o Rodrigo Teixeira, jornalista que está na linha, queria saber do senhor se a empresa está preparada para o deficiente físico, para o usuário que é deficiente, cadeirante? Olha, a Valônia mantém um centro de treinamento em educação continuada para todos os seus operadores, motoristas e cobradores, que passam por treinamentos periódicos, principalmente nessa questão da humanização do trato com o deficiente físico, com o idoso, com a gestante, com qualquer outra pessoa que for fazer o uso do nosso serviço. O que ocorre com referência a esse elevador é porque é um equipamento muito moderno e fácil de ser danificado, até mesmo pela estrutura urbana da maior parte das cidades do Brasil. Eles não estavam preparados para receber uma tecnologia tão avançada como essa. Ali são contatos muito finos, que no próprio a trepidação faz com que aqueles contatos se danifiquem e o sistema fique temporariamente inoperante. Mas todas as vezes que isso acontece, o ônibus é imediatamente substituído e o motorista e o cobrador, ele recebe treinamento específico para lidar com esse equipamento. Tá certo. Estamos em contato com o Rodrigo Teixeira, jornalista itajubense que está no Rio de Janeiro. Entrou no ar ontem para falar sobre a situação do Rio, dos manifestos, e o Rio de Janeiro também baixou a tarifa, né, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Célia. Bom dia, ouvintes da Rádio Itajubá. É isso mesmo. No Rio de Janeiro, a tarifa que sofreu reajuste, né, do ônibus, e ela tinha ido para R$ 2,95, o prefeito decretou que essa tarifa deve retornar ao valor anterior, né, no final de maio, de R$ 2,75. Nessa onda de redução de tarifa, Célia, quem também reduziu foi o metrô, aqui no Rio de Janeiro, que de R$ 3,50 foi para R$ 3,20. Os trens, de R$ 3,10, foram para R$ 2,90. E a tarifa das barcas, de R$ 3,30 foi para R$ 3,10. E de R$ 4,80 foram para R$ 4,50, junto com, se a gente for avaliar também, o bilhete único, Célia.
Tá certo. Rodrigo, essas notícias de baixa nos reajustes, elas enfraqueceram o movimento, tipo, esvaziaram o movimento, ou continua-se o movimento por outras reivindicações aí no Rio de Janeiro? Hoje o movimento é de vitória, é que o povo na rua mostrou a sua força e que, de fato, o governo ele é do povo e para o povo. E era tanta e tamanha insatisfação que hoje os cariocas, né, pelo Facebook, já contabilizam 250 mil confirmações de presença no evento que está marcado para ir para Candelária, mas há dúvida ainda no trajeto. Alguns querem que vá em direção ao Maracanã, porque tem jogo da Copa acontecendo, e outros querem que a manifestação saia da Rua da Candelária e faça o mesmo caminho, que já reuniu mais de 100 mil pessoas. O sentimento é de vitória aqui no Rio de Janeiro, de que o povo foi ouvido pelos governantes e os governantes pressionados pela opinião pública reduziram essa tarifa. Basta, né, deixar bem lembrado que você tem hoje um representante do transporte público de empresa privada, que a concessionária é do governo e a prefeitura ela é gestora desses contratos. Logicamente, ninguém deseja quebra de contrato, mas o melhor tem que ser feito para a população, né, Célia? Tá certo. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, um bom trabalho aí, uma boa cobertura das manifestações. Tenha uma boa tarde, Rodrigo. Uma boa tarde, ouvintes da Rádio Itajubá, e muito obrigado por poder participar desse jornal, o Jornal das 11, que hoje é uma edição histórica, né, Célia? Sim. E nunca se viu, até em Itajubá agora acontecendo, o governo voltando atrás numa tarifa de transporte público. Obrigado. Ok, obrigada, Rodrigo. A gente vai fazer um intervalo. Continuo com a entrevista do gerente da Valônia, Romeu Fiuza, daqui a pouquinho. E como eu avisei no início do programa, nós estamos recebendo também Daniel Sene Silva, da Pastoral do Negro. A gente volta já já. Rádio Itajubá. Bom dia, como é bom estar em sua companhia. Você falou bem que avisou que era para eu me cuidar. Você me disse, é bom sonhar quando se tem com quem contar. Eu aprendi a cuidar de mim para poder melhor sonhar. Eu confiei em minha saúde a Unimed Itajubá. Unimed Itajubá. Eu faço muitos papéis no teatro. Minha aparência muda, as digitais não. Por isso, numa votação, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral.
Itajubá tem uma loja que se dedica de corpo e alma para levar conforto às crianças. A João e Maria traz coleções novas desenvolvidas por marcas de excelente qualidade. Com carinho, moda e estilo, a João e Maria tem total dedicação à moda dos pequeninos. João e Maria Moda Infantil. João e Maria vão brincar, toda a família vai adorar. Rua Major Belo, Lisboa, 219, Centro de Itajubá. 3622-5688. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Comunicado. A Clique Brasil informa que suas vendas começam agora no mês de maio. A Clique Brasil é uma empresa que atua na cidade de Itajubá há 6 anos, em parceria de sucesso com a CDL e a Associação Comercial ACA. Você que é empreendedor, empresário, não perca a oportunidade de divulgar a identidade de sua empresa, seu site, seus produtos e serviços. Mantenha-se à frente dos seus concorrentes anunciando com a Clique Brasil, uma maneira inteligente, moderna e prática de fazer anúncio. Receba nossa representante ou ligue 35 3423 4095 e agende uma visita. Que tal estar sempre na moda? Compre na Extravaganza. Lá você encontra todos os lançamentos do mercado. Roupas, bolsas, pulseiras e óculos. E paga o melhor preço para ficar na moda. Extravaganza, Rua Nova, número 178. Confira os lançamentos também no Facebook. Extravaganza. Fique na moda. Comunicado. A Clique Brasil informa que suas vendas começam agora no mês de maio. A Clique Brasil é uma empresa que atua na cidade de Itajubá há 6 anos, em parceria de sucesso com a CDL e a Associação Comercial ACA. Você que é empreendedor, empresário, não perca a oportunidade de divulgar a identidade de sua empresa, seu site, seus produtos e serviços. Mantenha-se à frente dos seus concorrentes anunciando com a Clique Brasil, uma maneira inteligente, moderna e prática de fazer anúncio. Receba nossa representante ou ligue 35 3423 4095 e agende uma visita. O Instituto Educacional Livre Ofício informa que estão abertas as inscrições para o concurso de bolsas do curso técnico em qualidade em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Saiba mais detalhes sobre o concurso de bolsas do curso técnico em qualidade no site www.livreoficio.com. Você pode fazer sua inscrição pelo telefone 3623-5068 até o dia 14 de junho. Inscreva-se já. 3623-5068. ZYL 306, 1060 kHz. Rádio Itajubá, cobrindo o sul de Minas e Vale do Paraíba, alcançando mais de 80 cidades. Rádio Itajubá, indo mais longe para ficar mais perto de você. Estamos de volta com o Jornal das 11 pela Rádio Itajubá. Lembrando que o programa é reprisado às 11h30 da noite. Daniel Ceni Silva, presidente da Comissão Provisória da Igualdade Racial e da Comissão Provisória da Pastoral do Negro, está aqui com a gente hoje também. Daniel, diante da notícia dada pelo prefeito de que o reajuste foi cancelado, a passagem do ônibus volta a R$ 2,50, mantém-se o manifesto de hoje à tarde aqui em Itajubá? Celinha, aos ouvintes da Rádio Itajubá, meu boa tarde. É imenso prazer estar aqui nesse programa de você. O movimento continua de pé. Eu vou indo lá na central, discutir com os coordenadores gerais, mediante a decisão de voltar atrás, qual será a nossa medida. Mas a concentração continua de pé. E quero parabenizar o Brasil inteirinho, os prefeitos municipais, os governadores, a decisão de voltar a estaca zero, no que era. Já nós temos um povo sofrido,
tarifa, leis em cima do povo. O povo é sofrido. O Brasil tem uma das maiores tarifas de ônibus do mundo. É um desafio social para nós, que é um dos maiores tarifas do mundo. Então, nós continuamos mobilizados, certinho para as 17 horas, nós estar lá no calçadão. Uma mobilização pacífica, sem vandalismo, sem nada. Nós estamos ao lado daquelas pessoas que usam o transporte. Uma série de outros fatores serão posteriormente discutidos. Mantida, então, a manifestação. Mantido a manifestação. Obrigada, então, Daniel. Um bom trabalho para vocês na organização do manifesto. Eu também agradeço estar nesse programa aqui, a você e a toda a sua equipe aqui. Muito obrigado, até às 17 horas. Obrigada. Senhor Romeu Fiuza, gerente da Valônia, a manifestação está mantida e tem ouvinte querendo saber até que horas que os ônibus vão rodar hoje por conta dessa manifestação. Vai haver alguma mudança na rotina dos ônibus? Porque eles vão sair da Praça Central, descer a Cesário Alvim e ir até a rotatória do Itaú, que é um lugar que passa ônibus para caramba, muita linha passa ali, né? Vai ficar, se assim, 20% das pessoas que confirmaram presença pelas redes sociais estiverem, de fato, participando da manifestação, vai parar Itajubá. E aí? E ônibus? Vai ter ônibus ou não? Olha, a manifestação não alterará em nada o sistema operacional, a população vai ter um ônibus na mesma proporção, na mesma qualidade, na mesma quantidade, não altera nada. A única coisa que nós vamos fazer para não atrapalhar na manifestação é fazer alguns desvios para que evite qualquer tipo de acidente com qualquer pessoa que tiver na manifestação e até mesmo com o nosso trabalhador. Tá certo. Essa pergunta foi da Elza, do bairro da Santa Rosa. Jefferson Soares, pelo Facebook, diz: parabéns pelo programa, talvez o gerente da empresa não ande de ônibus na cidade de Itajubá. Quando tem chuva, no ponto de ônibus não tem onde se esconder. Existe atraso, sim. O senhor quer fazer algum comentário, senhor Romeu? Olha, o trânsito de Itajubá, como o trânsito de todas as cidades do Brasil, com o crescente número de veículos de passeio que vem sido disponibilizado para as pessoas através de incentivos fiscais que o governo vem dando para o crescimento da indústria automobilística em detrimento do transporte coletivo, não poderia resultar de outra forma se não fosse o inchaço do trânsito nas cidades, o que cada vez mais tira do transporte coletivo o seu espaço para ter uma velocidade comercial maior, o que faria com que o passageiro passasse o menos tempo possível dentro do ônibus para a sua satisfação, que é o nosso desejo. Cláudio Alencar, pelo Facebook, gostaria de saber do senhor Romeu o seguinte: se o problema é falta de passageiros, que aumenta o IPK, eu acho que deve ser índice de passageiros por quilômetro? O IPK é o índice de passageiro por quilômetros rodado, que é a divisão da demanda pela quilometragem percorrida, produtiva. Aí diz o Cláudio: se o problema é falta de passageiros, que aumenta o IPK, o que a empresa tem feito para atrair estes usuários? Sou usuário e tudo isso que o senhor falou não é em Itajubá, não é realidade. Ônibus tem atraso, os abrigos são mal acabados, não tem horário definido, etc. Pode consultar o seu fiscal Valdir, sempre estou reclamando para ele, diz o Cláudio Alencar. O Valdir, que está aqui no estúdio, deve receber sempre as reclamações do Cláudio Alencar, que é da Camuri, a Central das Associações de Moradores. E a pergunta do Cláudio é: o que a empresa tem feito para atrair esses usuários? Olha, Cláudio, a Valônia ela tem procurado, através, como eu disse antes, de um programa de educação continuada para todos os seus operadores, cobradores, motoristas, mecânicos, todas as pessoas empenhadas em colocar esse sistema na rua todos os dias, para que cada vez mais o transporte seja prestado de forma segura e de qualidade. Agora, para isso, nós precisamos de um trânsito que ofereça as condições necessárias para os ônibus circular. Porque você sabe que o transporte hoje é disputado por carroças, bicicletas,
por toda sorte de transporte que faz concorrência com o transporte coletivo urbano. Cada vez, você veja bem que um carro pequeno, você pega uma fila de carros, onde tem uns 30 carros na rua, com cada um com uma pessoa, enquanto tem um ônibus atrás, parado no meio, consequentemente atrasado e com mais de 100 pessoas dentro. Essa equação é que é difícil de ser resolvida. E isso se resolve com boa vontade do poder público e das pessoas que têm carro que procurem usar o ônibus, porque o ônibus ele é colocado de forma segura para a comunidade, à sua disposição para o seu ir e vir em todos o seu cotidiano. Tá certo. César Braga comenta pelo Facebook. Parabéns, Célia Renan. Ótimas perguntas ao gerente da Valônia. Obrigada, César. Pergunta de ouvinte. Vanderleia da Peroba diz que está correndo um boato no bairro que a linha da Peroba vai acabar. Que ela quer saber se é verdade, senhor Romeu. O senhor tem notícia disso? De alguma linha que será desativada? Especialmente no bairro da Peroba? Olha, essa pergunta é uma pergunta que não tem fundamento, porque é o seguinte, a empresa... Não tem fundamento? Não tem fundamento. Deixa eu explicar por que não tem fundamento. Somente quem tem o poder de extinguir linha ou criar linha é o poder concedente e gerenciador, que é a prefeitura. E a prefeitura, pela fala do prefeito aí, a intenção dele é de ampliar cada vez mais o transporte, ainda em detrimento de quem for, entendeu? E não extinguir linha de forma alguma. A mesma ouvinte, que é a Vanderleia da Peroba, diz que o ônibus está chegando com 45 minutos até 1 hora de atraso, senhor Romeu. Olha, o que ocorre é que as linhas que operam na zona rural, o sistema viário é precário. Se ela mora lá, é moradora lá, ela é sabedora que os carros realmente eles atrasam, porque tem que andar com uma velocidade muito baixa para que o equipamento não venha a ser depredado e a viagem interrompida. O José Antônio Silva, do Jardim das Colinas, já pergunta se a partir de hoje já vai valer os R$ 2,50. Quem vai definir isso é o prefeito. Se começa a partir de hoje, amanhã, depois... Da redução tarifária, porque isso, gente, foi um acordo judicial. Está valendo o acordo. E o que é feito judicialmente tem que ser feito de forma judicial também. Eu não sei como o prefeito vai fazer isso aí. Não basta o decreto dele revogando o aumento. E só o prefeito pode saber que dia que ele vai abaixar a tarifa, que eu não sei como que ele vai fazer isso, se foi um acordo judicial. Estou apoiando o senhor Romeu, diz o ouvinte. O prefeito está sendo esperto. Ele sempre quebra os contratos. Isso é de praxe. Pergunta se os idosos entre 60 e 65 anos acabam tumultuando porque eles pegam em um ponto e descem no outro porque é gratuito. Pode restringir para acima de 70 anos. Acho o serviço da Valônia excelente. Ela diz que veio de Belo Horizonte e sabe o que é transporte ruim. Sou 100% Valônia, diz a Sônia, do bairro da Avenida. Obrigado, Sônia, pelo reconhecimento do nosso trabalho. É marca registrada da Valônia, do Grupo Pássaro Verde, respeito com a qualidade ao serviço prestado à comunidade onde ela trabalha. Importante esclarecer que essa questão da gratuidade para idosos não é uma lei municipal, né? Então, aqui não pode mudar isso, por exemplo, por 70 anos para cima, 80 anos e tal. Isso é uma lei federal. De forma alguma é um direito constitucional. A Zali da Medicina diz: eu respeito tudo o que o senhor Romeu está dizendo. Acho os ônibus seguros e limpos. Só reclamo da pontualidade. Na medicina demora cerca de 40 minutos quando não matam o horário. Senhor Romeu, recentemente passou pela Câmara, eu acho que já foi votado em primeiro turno, um projeto que obriga o ônibus, o carro, ter uma câmera. Para esse tipo de situação ser comprovada, sem ficar um fala isso, outro fala aquilo. Mas acho que já tem câmera nos ônibus, não tem? Eu me lembro de ter ido à sede da Valônia tempos atrás e vi que é monitorado lá dentro, numa salinha, tem uma pessoa que fica fiscalizando. Isso já é realidade. Sim.
todo o sistema operacional da Valônia ele é dotado de segurança através de câmeras. Tudo que acontece dentro do ônibus, fica gravada? A imagem ela é gravada e armazenada por um tempo. Depois ela é descartada. Então, não ocorrendo nenhum registro anormal dentro do ônibus, com o tempo essa imagem é descartada. Então, se houver alguma reclamação, por exemplo, recebemos aqui na semana passada vários ouvintes dizendo que estavam sendo maltratados dentro do ônibus, especialmente os idosos, que o cobrador mandava o idoso passar logo, passar correndo, às vezes não parava no ponto quando o idoso dava o sinal. Isso tudo tem como comprovar se de fato aconteceu, porque está registrado por câmera. Não, tranquilamente. E toda reclamação que chega nesse sentido, com referência ao comportamento dos nossos operadores, ela é imediatamente rastreada e nós não vamos tolerar nenhum desvio de conduta ou comportamento dos nossos operadores com referência à prestação do serviço, principalmente que a nossa luta maior é para a humanização desse transporte cada vez mais. O Paulo, do bairro Santa Luzia, diz que trabalhou por 18 anos na Valônia, faz 10 meses que ele saiu. Só tive cursos no começo, mas os funcionários hoje não sabem mesmo arrumar catraca, portas. Os motoristas não fazem a direção defensiva. Dia desses ele viu um caso desses. Esse gerente é novo, mas a Valônia não é mais a mesma, diz ele. Deise, do Jardim das Colinas, não é verdade o treinamento dos cobradores. Tenho filha cadeirante e eles não sabem atender. Não querem ajudar e não pegam o cadeirante. Não sabem nos atender. Quer comentar, senhor Romeu? Não, como disse, está claro, lá tem o registro de todos os treinamentos que é feito com os cobradores, com os motoristas, com qualquer pessoa, com qualquer empregado direcionado à prestação do serviço, que nós podemos comprovar isso aí. Todos recebem treinamento por isso aí. A Cecília, do bairro do BPS, pergunta: pessoas idosas que ficam em pé e os jovens sentados, tem alguma providência que pode ser tomada? Olha, dentro do ônibus está pregado lá, isso é uma questão de cidadania, é uma questão de cidadania e de cultura, porque lá dentro do ônibus, o assento, ele já está tarjado lá, que aquilo é destinado a pessoas, ou gestante, ou idoso. Cabe a essas pessoas a ter o bom senso, o zelo de não ocupar esses lugares destinados a essas pessoas especiais. Luiz Donato, do bairro Nossa Senhora de Fátima, quer saber se a manifestação... é a pergunta que já tinha sido feita. Se haverá mudança no itinerário dos ônibus por conta da manifestação. Não. Então, não vai haver, Luiz. Vai estar tudo funcionando normalmente dentro do possível. A Cida diz: por que os funcionários da prefeitura têm alguns que vão trabalhar 6 horas ou 8 horas? Bem, Cida, essa pergunta fica depois, eu faço para o secretário de administração, Rodrigo Melo, ok? Maria Lúcia, do bairro do Ilhéus, diz: eu trabalho e uso o ônibus, só que o último ônibus que pega o pessoal das fábricas não vai até o Ilhéus, para antes, na Ponte Branca, na entrada do Canaã. Eu acho que tem jeito de atender o pessoal do Ilhéus, somos trabalhadores. Fica como uma reivindicação aí, tá? Parabéns para o Jornal das 11, a manifestação não é só pelo aumento, é por muita coisa. Quero saber se esses preços vão continuar depois. É o Wilson, da Vila Isabel. Quer saber se esses preços vão continuar depois que a poeira dos protestos baixar. Ele disse que tentou ligar ontem, hoje, para o Adão também, não conseguiu, só para parabenizar o trabalho do Jornal das 11. Obrigada, senhor Wilson, da Vila Isabel. Para esclarecer essa pergunta dele, senhor Romeu, ele está perguntando se depois que a poeira baixar dessas manifestações, se volta tudo ao normal e a tarifa volta para os R$ 2,95. É uma resposta que ainda não dá para ser dada, né? É uma resposta que ainda não dá para ser dada essa resposta, até mesmo porque tudo aconteceu de imediato. Nós vamos ver como vai ficar a situação. O que ocorre é o seguinte: a Valônia é uma empresa ordeira e jamais deixará de furtar a sua responsabilidade com o compromisso que tem com a população de Itajubá, prestando um serviço de qualidade e atendendo todas as normas e leis e determinações do poder concedente e gerenciador, desde que essas sejam justas e razoáveis. Ana Angélica Santos Marinho, do bairro da Estância, diz assim: Celinha, como sempre, você arrasando nas entrevistas. Obrigada, Angélica.
o momento certo de cobrar do prefeito a falta do convite à Rádio Itajubá. Estou ouvindo o senhor Romeu e fico indignada com as colocações dele. O problema dos ônibus já começa com a falta de preparo dos motoristas, que acham que a rua lhes pertence. Talvez o fato de criarem algumas rotinas abusivas seja a carência de um preparo por parte da Valônia. Então, como no momento o que se discute é o aumento do passe do ônibus, não podemos nos igualar a uma cidade grande, pois o ônibus anda muito pouco para cobrar um valor abusivo assim. O brasileiro não aguenta mais tanto abuso em impostos e com um salário mínimo como o do brasileiro, como é que ele pode arcar com passagens tão abusivas assim? Fica a dica para que o senhor Romeu entre no ônibus sem se identificar e trafegue junto com o povo, de pé, com todas as ultrapassagens abusivas e depois veja se podem aumentar as passagens. Senhor Romeu, entrar só se for de máscara, né? Porque os motoristas conhecem o senhor, né? Eu ando de ônibus os todos os dias. Os cobradores conhecem, os motoristas também, né? Ando de ônibus todos os dias, até mesmo porque eu acredito do produto que nós oferecemos à população de Itajubá. Se não andasse de ônibus, não acreditaria em nosso produto. Faço questão de andar de ônibus todos os dias, conheço todos os motoristas e os nossos operadores. Quando há a condição, a possibilidade de uma ultrapassagem segura, isso faz. Mas o que é difícil, vai ultrapassar onde? Quem? Na rua? Como? Se não tem espaço. Nem para estacionar, para embarque e desembarque de passageiros. Isso não existe. Vânia do Ano Bom diz, se o senhor olhar pelas câmeras, vai ver os ônibus lotados. Linha Rio Manso Polivalente, vinha crianças abarrotadas, ônibus abarrotado com crianças na escada. O senhor Ferreira do Morro Chique diz, como o senhor explica os motoristas trabalharem 16 horas? Estão faltando folguistas? Eles estão cansados, por isso a qualidade cai e ganha-se pouco. Existe isso de 16 horas de trabalho? De forma alguma, não existe isso de forma alguma. A carga máxima permitida para o operador do transporte coletivo urbano é aquela que está dentro da lei e nós seguimos a lei. Isso não é verdade. A Gorete, do bairro Nossa Senhora de Fátima, dá uma sugestão que a zona rural não vai gostar não, hein, Gorete? Ela acha que o valor na área urbana devia ser R$ 2,50 e R$ 3,00 para a área rural. Há diferença de tarifa em outras cidades em que a empresa Pássaro Verde opera, senhor Romeu? Zona rural paga mais caro do que o urbano ou não? É tudo igual a Itajubá? Olha, é um lógico. Se é o princípio da solidariedade. Quem anda mais tem que pagar mais. Quem anda menos tem que pagar menos. É uma questão de justiça. Mas acontece isso em outras cidades? Com certeza, isso é o normal de as tarifas não serem de bilhetes únicos, justamente por conta dessa proporcionalidade na prestação do serviço. Tá certo. Que horas o ônibus vai ser recolhido? Uma pergunta do Reburjon, do Alexandre. Não, ônibus nenhum não será recolhido de forma alguma. O serviço será colocado à disposição da comunidade, como acontece todos os dias em seus horários normais. O que volto a dizer é que, para que não haja nenhum transtorno que vá atrapalhar o brilho desse movimento de hoje, nós pretendemos fazer alguns desvios no centro da cidade com a devida autorização da autoridade competente para isso, para evitar qualquer transtorno. Senhor José Maria, eu engasguei com a água, desculpa. Senhor José Maria, portador de deficiência visual, nosso ouvinte assíduo, pergunta por que a Valônia não volta com os micro-ônibus para situações onde há excesso de passageiros. Essa questão do micro-ônibus para atender paralela ao sistema operacional urbano, isso já é um sistema que todo o Brasil já viu que isso não dá certo, porque o valor de um equipamento desse, ele é quase o mesmo preço de um ônibus convencional. E você colocar esses micros no sistema só faria cada vez mais trazendo custo para o sistema e, consequentemente, para o usuário destinatário do serviço. Senhor Romeu, a gente vai encerrar a entrevista, o programa já está no fim. Eu peço só mais alguns minutos para o Marco Aurélio, porque a entrevista do prefeito Rodrigo Riera foi longa no início do programa. Eu queria encerrar só destacando um ponto que o senhor falou aí. Nós ouvimos o prefeito dizendo que vai revogar o decreto que autorizou o aumento da passagem.
o senhor disse que esse aumento foi acordado num acordo judicial, em que ambas as partes, município e empresa, assinaram concordando com aquele valor. É isso? Foi um Agora, acordo extrajudicial que já foi protocolizado a sua homologação pelo Estado juiz. Certo. Então, agora, precisamos ver o que vai acontecer daqui para frente para que a palavra do prefeito de revogar esse decreto se transforme em realidade, que é a volta da passagem para 2,50. Precisa ver qual vai ser o caminho daqui para frente, né? Correto. Dentro do trâmite da justiça e tal. Correto. É o que nós vamos, então, acompanhar para noticiar com precisão o que vai acontecer de fato e quando é que a tarifa volta aos 2,50 que era anteriormente. Eu vou encerrar o programa lendo uma carta que foi escrita pela Anaís Rocha, filha do fundador da Valônia, o senhor Rocha, que muita gente conhece. A empresa já foi vendida há muitos anos para o grupo Pássaro Verde, né? A Anaís Rocha enviou uma carta para ser entregue ao senhor Romeu, e ele já acaba de entregar para ele, e eu faço questão de ler. E ela diz o seguinte: prezado senhor José Romeu, gerente da empresa de ônibus Expresso Valônia. No dia 6 de junho, aconteceu um fato em uma audiência de interrogatório no fórum de nossa cidade, que gostaria de transcrever e torná-lo de conhecimento público e, principalmente, de conhecimento do dono da empresa de ônibus para reflexão de todos nós. Quando o juiz começou o interrogatório, perguntou: o senhor é filho do senhor Luiz Rocha? Sim, respondeu o filho. Aquele senhor que foi dono do Expresso Valônia? Sim, senhor. Há quanto tempo foi vendida a empresa? Quase 30 anos, meritíssimo, disse o filho do senhor Luiz Rocha. Aí o juiz disse: me lembro do senhor Luiz Rocha. Quando era criança, participei de um projeto de guarda-mirim da cidade e a empresa fazia o transporte da turma a todo lugar, sem ônus para a prefeitura. Seu pai era uma pessoa muito boa, generosa e fez muito bem para Itajubá com aquela empresa. Diz a Anaís: enquanto o juiz falava de meu pai, vi claramente o reflexo de uma boa ação 40 anos depois. Aquele juiz teve na infância educação e participou de projetos que foram alicerces para a sua vida. Viu o dono da empresa sendo solidário e generoso. Falava do meu pai com saudade, gratidão e amor. Resolvi escrever, contar e pedir que a empresa continue a ser como meu pai a idealizou, solidária e sempre contribuindo com a formação dos jovens itajubenses e que tenha como objetivo maior o bem de seus funcionários e da população, principalmente ter um aumento de passagem no nível da taxa de inflação, reduzir seus custos e dar o exemplo para todo o país, que voltar atrás e ser compassiva faz dela uma empresa humana e que pode continuar, sim, fazendo bem para Itajubá. A carta é assinada pela Anaís Rocha, nossa ouvinte assídua, que hoje mora em Delfim Moreira, filha do senhor Luiz Rocha, que fundou a Valônia. O senhor Romeu está recebendo a carta, quer fazer algum comentário sobre o conteúdo dela, senhor Romeu? Parabéns a Naí pela sua carta, pela sua manifestação, e por incrível que pareça, Naís, é marca registrada não só da Valônia, mas do Grupo Pássaro Verde, de empresa solidária que presta serviços à comunidade, que olha para o social, que olha para o meio ambiente. A Valônia, desde 2001, vem trabalhando nesse sentido, onde ela promove a Copa Valônia, onde mais de 2.000 estudantes são beneficiados, já existe talentos jogando no Brasil em times profissionais que nasceram dentro da Copa Valônia. E a Valônia tem um trabalho social que vem sendo prestado em todas as suas unidades. Em Itajubá, agora, recentemente, semana passada, tivemos a grata satisfação de fazer a distribuição de donativos, cobertores, por ocasião da sua campanha do agasalho. É marca registrada do Grupo Pássaro Verde e da Valônia a responsabilidade e a solidariedade com as pessoas.
Tá certo. Senhor Romeu, chegamos ao fim do programa, já até ultrapassamos nosso tempo. Quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Tenha uma boa tarde. Obrigado. Conte sempre com a nossa participação. Tá certo. Agradeço aos ouvintes que acompanharam e participaram intensamente do programa de hoje. Recebemos perguntas do Ano Bom, da Vila Isabel, do bairro do Ilhéus, da Santa Rosa, da Peroba, Jardim das Colinas, Avenida